voltamos ao segundo bloco do nosso Super News Entrevistas de hoje, falando sobre a redução da maioridade penal. Aqui conosco a advogada doutora Mariana Almeida. Doutora Mariana, continuando nosso papo do primeiro bloco, nosso assunto sobre a responsabilidade criminal, eu percebo que, até bem noticiado, que nos demais países existe uma discussão muito grande em relação a isso. Países que reduziram a maioridade penal e depois retrocederam, voltaram com a maioridade penal. O que você tem a dizer sobre essas questões assim? E o que os números eles dizem especificamente? O que acontece? A questão internacional ela é muito importante sobre qualquer tema. Embora você tenha que se pautar na sua realidade, no seu conceito social, a questão cultural também influencia, a posição internacional é também um início, uma fonte para você legislar. É interessante a posição internacional. E ao contrário do que se pensa, o Brasil não está na contramão disso não, muito pelo contrário. Países como os Estados Unidos têm uma lei mais rígida, tem, mas eles também não têm índices de criminalidade menor por causa disso. Muito pelo contrário, a gente vê quase que mensalmente crimes bárbaros envolvendo adolescentes em escolas nos Estados Unidos e outras situações. É uma questão cultural, eu acho, nos Estados Unidos. Alguns estados têm realmente leis mais severas, mas que também não afastam a criminalidade. A gente estava falando no bloco anterior a respeito da Alemanha, que reduziu e que voltou a aumentar a questão da maioridade penal. Isso prova que reduzir não é o caminho, porque eles reduziram e depois retrocederam. E hoje tem uma política diferenciada agora para esse adolescente, para esse jovem, até os 21 anos. Para você ter uma ideia, na comunidade internacional, 17% dos países, apenas 17%, tratam a maioridade penal menos do que 18 anos. A maioria esmagadora a partir dos 18. Tem países que chega a 21, 25, 22, varia muito, mas varia para mais, para menos é uma minoria. Isso mostra que não está errado. O que a gente precisa é dar uma melhor aplicabilidade, uma melhor efetividade para o estatuto que nós temos. A gente pensa em punir ou não punir, a idade que você vai punir, mas eu fico curiosa com o seguinte, e depois? Esse adolescente, ele não recebe apoio nenhum depois. Mesmo quando ele passa por uma internação ou por alguma outra sanção, que também é prevista no ECA, ele não é acompanhado depois. Então, o índice de reincidência tende a aumentar. Essa questão da redução da maioridade penal também é um ponto que nós ainda não tratamos, que é interessante falar, é a questão da questão carcerária, a questão penitenciária no Brasil. Ela é também caótica. Nós temos hoje uma comunidade carcerária em torno de 500 mil pessoas, que em situações desumanas, você tem uma cela onde caberiam ali 6 pessoas, você tem 30, 40, você não tem atividade nenhuma, você não tem nada. Aí você vai ressocializar esse sujeito. Aí você vai falar em ressocialização com o sistema penitenciário que nós temos. É inviável. E aí você vai trazer esse adolescente para esse caminho, para esse lugar, para aquilo que muitos especialistas chamam de escola do crime. Não vale a pena. Não é interessante. Embora hoje o adolescente ele fica, quando ele vai ficar recolhido, ele tem um centro de internação próprio. Mas que passa, infelizmente, pelos mesmos problemas que nós temos nos presídios. Superlotação, más condições. Então você não vai ressocializar. Desse jeito é complicado. E se você reduzir, você vai vai colocar esse jovem junto com adulto, junto com bandido de verdade. E aí que você não vai ressocializar mesmo. Entendeu? As pessoas criticam, às vezes tem uma punição muito branda, tem uma situação assim, mas o que acontece? É diferente, sim. Ninguém chegou e acordou e falou que dos 12 aos 18 anos você tem essa limitação, você não está formado. É uma questão biológica, é uma questão mais do que cronológica, biológica. Você não está pronto. Prova disso são as dúvidas que você tem na adolescência, as crises. É uma fase de transição, realmente. Então, a gente tem que tratar esse adolescente de uma maneira diferente. Da maneira que a idade dele comporta. E não colocar ele numa penitenciária ou no centro de internação sem estrutura nenhuma. A gente vai gerar para esse adolescente uma revolta, uma revolta, uma condição de repúdio à sociedade que o colocou ali naquela situação
ele vai sair de lá, infelizmente, ele vai praticar novos atos infracionais. Então, voltando ao que a gente falou no primeiro bloco, né? É justamente o problema em si não é, de fato, aumentar ou reduzir a maioridade penal. O problema em si tem que ser tratado lá na raiz. E ele está muito distante de ser essa idade onde ele vai ser criminalmente imputável, não é isso? Com Seria certeza. a palavra correta? Sim. Eu acho o seguinte, você tem uma legislação que não funciona. A gente tem um Código Penal arcaico, a gente tem leis esparsas também defasadas, a gente tem uma legislação que não funciona. Atrelado a isso, a gente tem uma condição social que também não é favorável a esse adolescente, a essa minoria aqui que acaba delinquindo. O que acontece? Você tem uma estrutura familiar complicada, você tem famílias que vivem em condições muito diferentes daquilo que é o ideal e que não dão para esse adolescente aquilo que ele precisa em matéria de educação, em matéria de apoio, em matéria dele se formar de verdade, dele chegar ao ponto de ser um adulto, de ser uma pessoa pronta. A gente quer reduzir a maioridade penal, a gente quer tratar esse adolescente como se ele estivesse pronto. E ele não está pronto. Ele não está pronto. E de maneira nenhuma o Estado pode ser ausentado dessa responsabilidade, Não, né? de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Ele tem que dividir com a população essa responsabilidade. É dele. A responsabilidade é dele. É claro que a primeira comunidade que a criança vive é a família. Mas o Estado também é responsável pela família, pela estrutura que se tem ali no núcleo familiar. Então ele se ausenta, né? Ele não cumpre com aquilo que ele tem como dever. E aí a gente tem as consequências disso aí que são gravíssimas. Doutora, eu quero te agradecer por me ajudar a abordar esse assunto que é tão pertinente. Coloca as pessoas para pensar realmente, né? Não só dar opinião em sim ou não, como a doutora falou anteriormente. Desde já, muito obrigada por essa disponibilidade de estar vindo aqui, bater esse papo com a gente e auxiliar nesse processo de formulação de personalidade, de pensamento, de ideia da população. Com certeza, eu que agradeço, espero ter ajudado, esclarecido alguns pontos. Mas é o que eu disse no início, o tema é muito complexo, é muito amplo, então é só para as pessoas pensarem mesmo, é um ponto de partida. Não dá para abordar tudo que é relevante sobre o assunto, né, num curto período de tempo, mas eu acho que o essencial a gente comentou e é bom que as pessoas também vão buscar uma informação, buscar uma melhor qualidade também, né, na informação, que é sempre bem-vindo. Não só a matéria de números, questão legal, mas a questão social também, que é muito relevante. Muito bom. Obrigada. Nada. E esse foi o nosso Super News Entrevista de hoje. Nós conversamos com a advogada, a doutora Mariana Almeida. Até o próximo programa.